Bem-vindos, galera, ao Diversos no Multiverso. Eu sou Ingrid Pereira e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o meu Projeto 100. Pra quem não sabe nada do projeto, tem um vídeo aqui no canal explicando certinho a ideia do projeto. Vou deixar linkado aqui nesse vídeo. Então seria interessante você assistir aquele vídeo primeiro pra depois assistir a esse vídeo aqui, caso você tenha chegado nesse vídeo sem ter visto o outro, né? Então, esse vídeo era pra ele ter saído mais ou menos em julho ou no iniciozinho de agosto. Mas eu estava muito na dúvida em como que eu iria fazer esse vídeo, né? Porque eu não sabia se eu contava todas as coisas que eu fiz até o momento ou se eu contava o que eu utilizei pra chegar até aqui. Eu não sabia se eu abria muito das coisas que eu fiz ou se eu só dava pontos. Então assim, eu fiz um mini roteirinho aqui pra eu não me perder, não esquecer de algumas coisas, mas eu vou deixar meio que ele fluir. Não vou ficar engessado exatamente em uma coisa ou em outra. O Projeto 100, Corpo, Espírito e Mente, é algo que eu criei pra mim porque eu gostaria de trabalhar essas três áreas da vida de uma vez só. Assim, de uma vez só não, porque não é bem essa a ideia. Mas trabalhar elas durante o ano inteiro, sem um peso na consciência de, estou deixando uma parte de lado, não estou indo atrás da outra. De realmente entender como que tá a minha vida e qual seria a melhor coisa a se colocar naquele momento. Então ele foi um jeito de eu focar na vida por inteiro. Foi mais ou menos isso que eu estava pensando no início do ano, né? E aí agora, como eu comentei que esse vídeo era pra ter saído até no iniciozinho de agosto, porque eu queria dar um parecer pra vocês e também queria fazer essa análise do que rolou em 6 meses e do que vai vir nos próximos 6 meses. Eu vou falar até mais ou menos julho. Talvez pegue alguma coisinha de agosto, não sei, caso minha mente se embole aqui. Mas o que aconteceu em agosto, setembro, a ideia mesmo é só eu falar quando chegar dezembro, tá bom? Vou tentar não misturar as coisas do meio do ano em diante, tá bom? Então vamos lá. Em janeiro eu botei a meta do projeto e eu já comecei a colocar algumas coisas em práticas. Mas nesse já foi o primeiro ponto. Eu estava com muita visita em casa. Então pra eu colocar em prática da forma que eu realmente queria, só começou a acontecer em fevereiro. E aí em fevereiro que eu comecei a compartilhar algumas coisas lá no Instagram, né? Nesse início eu resolvi começar colocando uma rotina. Eu sou uma pessoa que sou muito dispersa, eu disperso muito rápido, eu esqueço as coisas muito rápido. Então eu sabia que a rotina ia ser muito importante pra mim. E aí eu falei, como que eu vou criar o hábito da rotina? Eu sabia que eu precisava colocar algo que eu precisava fazer todos os dias. Então eu comecei com algo que fosse fácil. É onde entrou o pular corda. Eu pensei, eu preciso melhorar o físico, eu quero ter uma resistência diferente. Eu já danço, então onde eu posso encaixar que não tome muito do meu tempo, que seja algo fácil, que não precise muito de mim pra eu já de repente estar desistindo lá na frente. Até coloquei aqui que eu ia vendo, comecei a ver se eu treinava melhor de manhã ou de noite, como estava a minha resistência, a minha força. Então eu já comecei por essa parte do corpo e trabalhando a rotina. Logo depois eu fui acrescentando as leituras, então eu já lia, né, mas eu quis fazer o teste de como seria. Rola eu ler todos os dias de manhã ou todos os dias à noite? Eu tenho um horário para leitura? Então eu fui trabalhando a rotina. Como que vai estar a parte espiritual? Essa parte eu ainda me embolava um pouco porque eu não sabia ao certo como fazer ela. Então, não tinha bem uma rotina pra ela. Eu falava, opa, então eu preciso conhecer melhor essa parte pra daí sim eu acrescentar lá na rotina. Enfim, então eu comecei a olhar pra rotina. Depois que a minha rotina começou a estar um pouco mais estabelecida, eu fui acrescentando outras coisas. Então eu comecei a escrever no meu diário de manhã. Eu abri meu planner e comecei a anotar exatamente tudo o que eu tinha que fazer de manhã. Inclusive eu tenho lá no Instagram um destaque como eu me organizo, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, que foi que me facilitou muito. Eu coloco lá exatamente tudo que eu tenho que fazer, enfim, depois vocês olham lá. Depois eu fui notando que quando a minha rotina estava exatamente do jeito que eu queria, e eu cumpria ela, estava existindo um cansaço muito grande. E não é que não tinha pausas durante a rotina, tinha essas pausas, mas é uma questão de que antes eu estava muito mais tranquila, sem nada pra fazer, e agora eu tinha muita coisa pra fazer, então eu tava me sentindo cobrada, eu mesma me cobrava, ou sentindo cobrada por alguma coisa pelo mundo, uma viagem na cabeça, e aí eu falei, cara, isso é
da minha cabeça, não é bem assim. Eu preciso entender se é algo que eu quero, se é algo que eu quero no futuro, né? Eu quero chegar em um determinado lugar, é algo que eu preciso fazer. Então não adianta eu ficar com essas frescurinhas na cabeça. Então é onde eu falei, opa, vou partir agora para o mental. Preciso entender mais essas coisas da minha mente, meu psicológico. Entender o que tá fazendo eu ficar mais chateada ou fazer eu desistir. Então eu reparei que eu, vamos dizer que era mimada. Não mimada no sentido de... Ai, meus pais me deram tudo na infância e não sei o que. Não. Mimada naquelas coisas. Ai, se me dói eu já não quero. Ai, se me cansa então não vou fazer mais. Ai, nananana. E eu falei, pô, não é bem assim. O que eu preciso fazer pra tirar essas coisinhas do conforto? Ah, é porque eu prefiro ficar no conforto, é bem bom, né? É muito mais interessante. E aí eu entrei nas partes da mortificação. Fazer atos voluntariamente de coisas que eu não gosto, mas que tem que ser feitos pra melhorar a mim mesmo. Por exemplo, eu comecei a colocar lá a questão do banho gelado. Eu amo um banho quente. Amo, 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 amo. Eu tenho uma coisa com banho, inclusive, que eu gosto de ter produtos pra usar no banho, que eu acho maravilhoso. Mas é que eu comecei a fazer banho gelado de manhã, banho gelado à noite, banho gelado no frio. Você vai vendo e fala, cara, não me dói. Isso tudo você faz, eu tô contando aqui, não tô dizendo pra ninguém fazer, tá? Isso foi uma escolha minha, porque eu queria ter um domínio melhor do meu corpo, um domínio melhor das minhas escolhas, um domínio melhor do meu eu durante a rotina e do que eu quero mais pra frente. E aí eu realmente fui melhorando. Eu vi que eu estava continuando com as coisas da rotina e que mesmo que me doía ou não era do jeito que eu queria, ou me causava algum desconforto, eu conseguia continuar ali fazendo o que eu precisava fazer. Claro que essas mortificações são muito simples, mas é porque eu resolvi começar pelo simples. Eu já tinha um entendimento dessas coisas, eu já tinha um entendimento da questão da rotina, de exercícios físicos, de outros tipos de treino, mas eu falei, eu vou começar pelo básico como se eu estivesse começando agora. A corda é simples, o café é simples, o banho gelado é simples. Então eu sou capaz de cumprir. E a partir daí eu vou aumentando as coisas. Isso foi ótimo, porque eu realmente consegui cumprir. Depois de fazer as coisas simples, eu falava, tá vendo? Eu sou capaz. E aí eu comecei a fazer coisas mais elevadas. Agora, outras coisas que causavam algum desconforto, ou alguma dor, ou algum estresse, ou o que seja, que não eram escolhas minhas, eu sabia lidar. Então eu não parava de fazer o que era necessário, o que era bom, o que tinha que ser feito, por conta do ônus da situação. As coisas foram melhorando e aí eu senti uma necessidade de fazer algo mais, que foi quando eu comecei a fazer aula lá do balé fitness, né? As danças urbanas, né? Que eu sou da área das danças urbanas, do hip hop, eu não estava conseguindo fazer as aulas e eu tava sentindo já uma necessidade de fazer alguma atividade física fora de casa, além de pular corda. Então, no estúdio que eu trabalho, eu conseguia fazer as aulas do balé fitness ali de um jeito ou de outro. E mesmo se eu tivesse na aula das danças urbanas, eu já queria fazer algo mais além delas e além da corda. Porém, lá no Instagram eu até expliquei, as aulas de balé fitness, quando eu tava fazendo, elas pegavam um pouco o horário do meu trabalho, então eu tive que parar de fazer, né? Isso foi em julho, mas em junho eu parei de fazer elas, e aí por volta de março, abril, eu acho, eu parei de fazer as aulas de danças urbanas. Chegou nesse período, eu tava sem fazer nada, falei assim, caracas, preciso arranjar algo, preciso fazer algo além de pular corda e voltar a fazer outros exercícios. Eu já reparei o quanto isso já estava se tornando mesmo da minha rotina, que me faz falta não fazer um exercício físico. E aí as minhas leituras também começaram a, de certa forma, se tornar parte de mim ali, então não era mais algo obrigatório assim, eu preciso em tal horário fazer a leitura e estudar aquelas páginas naquele dia, porque senão ela não era válida. Poxa, eu não li 10 páginas hoje. Não, eu comecei a entender que um livro de literatura, se você pega ele num tempo, você vai lendo e não para nunca mais, porque a história é contagiante. Ou você consegue, em determinados aspectos, eu tô parada aqui, pum, aqui eu consigo ler. Agora, um livro de estudo, às vezes ele é tão complexo, tão difícil, que fazer o quê, cara? Você vai conseguir ler 1, 2 folhas e é isso. Você vai precisar ler e anotar, então você vai precisar de mais tempo, vai precisar de mais algumas horas para poder entender o que aquele autor está querendo dizer. Então eu entendi que a leitura, para mim, não iria funcionar mais num quesito horário exato. Eu vou ler da 1 às 2, eu vou ler 10
páginas. Tudo iria depender do livro e de como estaria o tempo no meu dia a dia. Conforme ajustes vinham acontecendo, eu fiz o Agogê do Dr. Jorge, o que foi muito bom. Ele tem a ideia de você trabalhar essas 3 áreas. Foi muito maneiro quando ele falou sobre, eu falei, preciso fazer. Então ele funcionava mais ou menos assim. Você tinha que escolher uma oração, algo espiritual, uma sequência de exercícios. Então, na época, eu aproveitei para pular a corda. Eu comecei mais o Ale ler esse livro aqui, que o Ale fez comigo. Então, a gente leu a Prática de Amor a Jesus Cristo. E a gente escolheu também o terço pra gente fazer. Então, eu consegui visualizar o meu projeto dentro do Agogê acontecendo durante 2 dias, 3 dias, eu não lembro quanto tempo foi agora. O Agogê foi sensacional, assim, foi aquele pontapé ali para eu dar continuidade no que eu tinha em mente. Mas antes disso, que eu lembrei agora, eu fiz o retiro espiritual do Ítalo Marcilli, aonde ele passou 3 dias, se eu não me engano, eu também não lembro a quantidade de dias, explicando práticas espirituais da religião para você ir cumprindo no seu dia a dia, uma forma de estar ali na sua rotina. E eu falei assim, cara, que lindo, porque era a parte que eu estava mais perdida. Lembra que eu falei? Eu não sabia como colocar uma rotina espiritual no meu dia a dia. Então, quando eu fiz o retiro, eu consegui entender melhor aquilo. E aí, claro, isso aqui eu só tô contando meio por cima de tudo, né? Então eu não tô explicando exatamente como foi cada coisa que eu participei, como que existia exatamente cada exercício, né? Mas depois eu peguei isso do Agogê, eu peguei isso do retiro espiritual e fui colocando dentro do meu projeto 100 e entendendo como que iria funcionar a partir de cada vivência que eu vinha fazendo, a partir de cada livro que eu ia lendo. E aí, na parte da mente, na parte psicológica, eu até fiz um vídeo aqui sobre não escute o áudio de WhatsApp, que foi aquele start, assim, também para eu entender que, já que eu me distraio muito, eu preciso desligar as distrações. E uma delas foi o WhatsApp. Mas isso também era um pouco complicado, então a minha mente ficava assim. Cara, e se alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp, eu preciso responder. Ai, meu Deus, eu preciso responder. Ai, mas se alguém tá precisando de mim. Ai, mas se eu botar no modo avião e alguém me ligar precisando. Ai, meu... Ai. Eu falei, gente, isso é psicológico. As pessoas não necessitam de mim 24 horas. Ou se chegava lá, eu abri o WhatsApp, chegava uma mensagem lá, um áudio, eu falava, meu Deus, eu preciso ouvir, eu preciso ouvir. Enfim, eu fui entendendo o que eu precisava fazer. Aí ver o vídeo lá do áudio do WhatsApp, que vai ficar mais fácil pra vocês entenderem o que eu fiz depois. Então eu fui melhorando minha mente, o meu psicológico em determinados aspectos pra poder dar continuidade. Porque não adiantava nada eu ter uma rotina, eu ter coisas estabelecidas, mas se eu deixava todas as distrações do dia a dia me atrapalhar, ou se eu não conseguia focar no que eu tava fazendo, porque a minha mente ficava pensando no tal do acontecimento de ontem, ou no tal do acontecimento que pode vir a acontecer amanhã. Quantos acontecimentos aqui eu falando, né? Então eu passei a buscar o quê? A entender como eu funciono, como a Ingrid funciona. E aí foi onde eu conheci os temperamentos. Na verdade, já conhecia, várias coisas eu conhecia antes de implementar o Projeto 100. Mas o temperamento, legal. Existe lá o sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. Tá bom. aí eu falei, não, opa, pô, uma mega ferramenta pra eu poder entender como eu funciono. E aí eu fui lá investigar e tudo mais, fui descobrindo como eu funcionava. E eu falei, poxa, olha isso vem desse meu temperamento. Nossa, saquei da onde vem essas minhas distrações, o porquê que às vezes eu sou tão dispersa, o porquê que eu gesticulo tanto pra poder falar, aonde eu tenho que melhorar. Então, se você que tá aí não conhece os 4 temperamentos, precisa conhecer, você precisa conhecer. E aí eu conheci eu conheci esse ano as 12 camadas da personalidade do professor Olavo de Carvalho. Então foi algo, inclusive, que deu uma explosão na mente. E eu falei, nossa, entendi pra onde eu tenho que ir, entendi pra onde eu estou olhando de certa forma. Então foi maravilhoso, porque eu realmente comecei a conhecer a Ingrid, comecei a entender o que eu preciso fazer para conseguir deixar as coisas na rotina, para melhorar o meu espiritual, para melhorar o meu físico, enfim, foi maravilhoso. Um tempo depois, olhando pra mim, eu notei também que eu precisava desapegar de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, né? E uma delas, tem até aí o vídeo no canal, foi da questão do meu Instagram, que eu larguei um Instagram de 6 mil seguidores pra começar um do zero. E aí, nesse vídeo, eu explico o porquê que eu fiz isso, né? Então, vai lá pra poder entender melhor. Parei com certas desculpinhas
que eu dava. Comecei a descobrir outras coisas também que eu gostava, então eu fui acrescentando. Então esse é o legal do meu projeto 100, é eu ter a liberdade de acrescentar e tirar coisas que eu vejo que me faz bem ou que não me faz bem, mas não no sentido de não me faz bem porque está me doendo, no sentido de que não me faz bem de, olha, isso aqui realmente não é pra mim, eu preciso tirar isso da minha vida, porque isso não vai me levar pra lugar nenhum. Então uma das coisas mais legais nessa parte da mente, além do me conhecer, foi tentar desapegar das coisas do mundo. Mas aí, para desapegar das coisas do mundo, largar um pouco do materialismo que às vezes eu tinha, eu precisei do parte espiritual, da parte com Deus. Então eu comecei a fazer essa junção, sabe? E aí eu entendia que eu precisava do físico, de melhorar meu físico. Então ela começou a fazer um círculo assim, ó. E nisso tudo entra, claro, a questão do relacionamento, né? Eu comecei a melhorar muito o meu relacionamento com a Lê cada vez mais, aprendendo sobre isso. Conforme eu fui melhorando, o nosso relacionamento foi melhorando, o meu relacionamento com outras pessoas foi melhorando. Isso foi mais ou menos as coisas que eu fiz nesses primeiros 6 meses, que eu vou tentar resumir aqui agora nessas palavras. Foi me conhecer internamente, para melhorar a minha rotina e entender o que realmente eu quero pro meu futuro. Foi mais ou menos isso. E aí, do que vem para esse próximo semestre, o que eu quero trabalhar e o que eu, no caso, já comecei um pouquinho, mas que só no final do ano, gostaria muito de fazer exercícios fora de casa, ou na academia, ou voltar para uma luta, ou conseguir estar fazendo aulas de dança, ou o que seja. Não queria estar só treinando em casa, eu queria algo que fosse fora, algo focado. Mas, vamos ver, né? Melhorar as minhas coisas com o espírito, a minha intimidade com Deus, essa parte espiritual foi a que mais... que foi muito engraçado, né? Porque eu tava focada em outras coisas, de repente essa parte espiritual foi a que mais começou a falar alto nesse ano. Então a partir desses 6 meses é algo que eu venho focando e venho lendo. Atualmente, no exato momento, eu estou lendo Cartas do Padre Pio. Foi muito bom. Essa foi outra coisa. A gente assinou em fevereiro a minha biblioteca católica. Começou a chegar vários livros, né? Começamos a estudar sobre o que é a religião, a nossa religião. Estudar sobre o catolicismo. Isso tudo também, eu tive essa bênção de Deus de ter o Alê, que gosta muito de estudar sobre isso. Então ele acrescentou algumas coisas dentro do meu projeto e fez assim... muito doido. Futuramente, sobre essa parte espiritual, sobre a parte dos deveres, vai sair aqui, eu acho que a gente vai acabar contando. Então eu estou lendo aqui o livro Cartas do Padre Pio, que eu nem terminei, mas eu já estou apaixonada por esse livro. E na parte da mente, né, do psicológico, assim, eu acabei descobrindo que eu gosto muito de estudar sobre coisas de relacionamentos. Então, relacionamentos familiares, relacionamentos matrimoniais, de amigos, de tudo, relacionamentos no geral, relacionamento com Deus. Então, assim, daqui pra frente, eu quero fazer vários cursos que estão na minha mente, vocês não estão entendendo. Deus me dá dinheiro. A louca não vai trabalhar pra conseguir seu dinheiro, né? Então, assim, e aí vamos ver, né, o que vai virar. Porque daí agora a minha rotina era de um jeito, agora ela já está sendo de outra forma, né? Já tá caminhando para outro lugar. O que eu tenho a dizer é que, quando eu coloquei o projeto 100 lá no início, eu realmente não achava que ele ia virar o que está virando agora na minha vida. Eu achava que ele ia para um caminho e de repente ele está indo para outro diferente. E ele ainda é o projeto 100, corpo, espírito e mente. Porém, não da forma que eu imaginava. Seria linkado muito, vamos dizer, a esse mundo, a esse plano, a mim, somente a mim. Entendeu? Então, mais pro finalzinho, e é o que tá indo agora, eu comecei a ver que eu estou indo para outro lugar, enfim. Não vou abrir muito, porque ainda é algo meio novo, então é melhor eu ficar quieta. Esse, inclusive, é uma das coisas que eu tenho que fazer, fechar mais a boca. Mas, claro, ainda tem muita coisa a melhorar, né? Isso é só um pouquinho da minha trajetória nesse curto período de 6 meses desse ano que eu tô contando pra vocês. E o legal do Projeto 100 é esse, é que ele não é somente pra mim, né? Ele não é somente pra esse ano e ele não é algo com fim, ele é algo contínuo, né? Então assim, mas não é algo que quando chegar dezembro, por exemplo, acabou e aí eu agora eu não vou fazer mais nada, abandonei. Não, vai ter a sua continuidade, vai continuar indo. Então é isso, esse foi um pouquinho aí de como foi do começo do ano até o meio do ano agora. Acabei deixando fluir bem do jeito que eu falei que iria fluir, não segui muito o roteiro, não segui muito também o que eu queria, sei lá,
só falei um pouquinho do que me veio à mente, do que eu lembrava e de como foi as coisas mais ou menos e de onde veio minhas referências, e é isso. Bom, agora vamos aguardar até o vídeo do final do ano de dezembro pra ver o que vai virar desses próximos 6 meses. Então até o próximo vídeo, um beijo.